Sandman, Os Caçadores de Sonhos, de Neil Gaiman e Yoshitaka Amano. Capítulo 3. Longe ao sul e a oeste, em sua casa em Kyoto, o mestre de Yin e Yang, o Onmyoji, acendeu uma lâmpada sobre uma pequena mesa, na qual havia colocado um quadrado de seda pintada e, sobre ele, um estojo de laca e uma chave preta de madeira. Dispostos de acordo com os 5 pontos cardeais do compasso, estavam pequenos pratos de porcelana. Nos 3 primeiros havia substâncias em pó, no 5º, uma gota de líquido, e o último estava vazio. O Onmyoji era um homem rico. Era um alto oficial no escritório divinatório e muitos procuravam seus conselhos e favores. Os governadores de muitas províncias eram gratos a ele e acreditavam que sua influência e sua arte lhes havia dado suas fortunas ou altas posições. Era ouvido pelo chanceler e pelos ministros da direita e da esquerda, mas ele não era um homem feliz. Tinha uma esposa que vivia na ala norte. Ela cuidava de sua casa de modo sábio e eficiente, e o tratava com a dedicação que uma mulher deve ao marido. Ele tinha uma concubina, que mal chegara aos 17 anos, e que era muito bela. Sua pele clara como a mais alva das flores da ameixeira, seus lábios escuros como as ameixas. A esposa e a concubina viviam juntas sob o mesmo teto e não brigavam. Mas o Onmyoji não era feliz. Ele vivia na que todos diziam ser a 17ª melhor casa de Kyoto. Espíritos e demônios do ar, tanto o Oni quanto o Tengu, recebiam e obedeciam suas ordens. O Onmyoji se lembrava de cada detalhe de 2 de suas vidas passadas. Quando jovem, viajara para a China para estudar e havia retornado com os cabelos prematuramente grisalhos, mas com um inigualável conhecimento de profecias e presságios. Ele era respeitado por seus superiores e temido por aqueles que lhes eram inferiores. Mas, apesar disso, não era feliz. E tudo isso porque o Onmyoji tinha medo. Desde que podia se lembrar, mesmo quando era muito pequeno, ele sentira medo. E tudo o quanto havia aprendido, cada migalha de poder que havia obtido, ele o fizera na esperança de que isso afastasse o medo. Mas o medo permanecera. Ele o guardava em suas costas e em seu coração. Estava lá quando dormia e o cumprimentava pela manhã. Estava lá quando fazia amor, quando bebia e quando se banhava. Não era medo da morte. Em seu coração, ele suspeitava que a morte era uma forma de escapar ao medo. E havia dias em que ele imaginava que, se conseguisse com sua arte matar todos os homens, mulheres e crianças do mundo, o medo desapareceria. Mas ele suspeitava que o medo o assombraria mesmo se estivesse só. Foi o medo que o impulsionou, e foi o medo que o empurrou para a escuridão. O mestre de Yin e Yang procurou o conhecimento dos violadores de túmulos. Ele encontrou-se com criaturas disformes sobre o crepúsculo, dançou com elas e participou de seus banquetes. Nos arredores da cidade, onde ladrões, assaltantes e impuros viviam, o mestre de Yin Yang mantinha uma casa em ruínas, onde viviam 3 mulheres, uma velha, uma jovem e uma nem jovem nem velha. Elas vendiam ervas e remédios para mulheres desafortunadas que se encontravam em situação difícil. Comentava-se em sussurros que viajantes desavisados que paravam na casa à noite nunca mais eram vistos. Seja como for, nenhum homem sabia do envolvimento do Onmyoji com as 3 mulheres,
nem de suas visitas à casa em noites sem lua. Em sua mente e em seu coração, o Onmyode não era mau. Ele estava amedrontado, e o medo roubava a alegria de qualquer momento de orgulho ou felicidade e sugava o prazer de sua vida. Certa noite, várias semanas antes dos acontecimentos narrados anteriormente, quando a lua estava mais escura, ele havia feito as perguntas que mais o atormentavam às 3 mulheres da casa em ruínas. O vento soprava através dos biombos quebrados e uivava nas calhas corroídas. Como posso encontrar paz? Ele perguntou à mais velha das mulheres. A paz no túmulo, ela respondeu, e a paz momentânea na contemplação de um belo pôr do sol. Ela estava nua. Seus seios caíam como sacolas vazias sobre o colo, e em seu rosto ela havia pintado a face de um demônio. O Onmyode ficou zangado e bateu impaciente com o leque na palma da mão. Por que não tenho paz? Ele perguntou à mais jovem. Porque você está vivo, ela respondeu com seus lábios frios. A mais jovem das mulheres era a que mais amedrontava o Onmyode, porque ele suspeitava que ela não estivesse viva. Era bela, mas de uma beleza congelada. Quando ela o tocava com seus dedos frios, ele estremecia. Onde posso encontrar paz? Ele perguntou à mulher que não era nem jovem nem velha. Ela não estava nua, mas suas vestes estavam abertas e em seu peito havia 2 fileiras de seios, como as tetas de uma leitoa ou de uma rata, os diversos mamilos negros e duros como carvões. Ela sugou o ar através dos dentes, prendeu-o e após um longo momento expirou. Então disse: Na província de Mino, há muitos e muitos dias de viagem daqui, para o norte e para o leste, na encosta de tal e tal montanha, existe um pequeno templo. É de pouca importância que tem apenas um monge. Esse homem não tem medo de nada e tem a paz que você deseja. Eu posso tramar de tal forma que, quando ele morrer, você receba a sua força e não tema diante de nada. Mas, uma vez que eu tenha tramado, você somente terá a lua cheia seguinte para causar-lhe a morte. E ele deve morrer sem violência e sem dor, ou a trama se desfiará. O Onmyode resmungou satisfeito. Ele a alimentou com pequenas delícias de suas próprias mãos e afagou seus cabelos, dizendo-se satisfeito com a resposta. As 3 mulheres se retiraram para outra parte da casa dilapidada, e quando retornaram, era quase madrugada e o céu começava a clarear. Elas deram ao Onmyode um quadrado de seda pálido como o luar. Nele estava pintado o Onmyode, a lua e o jovem monge. O Onmyode acenou satisfeito. Ele teria agradecido, mas sabia que ninguém deveria agradecer a criaturas como aquelas. Colocou o pagamento no chão e correu para casa para estar lá antes do nascer do dia. Bem, há muitas maneiras de matar à distância, mas a maioria delas, mesmo quando não envolve violência direta, implica infligir dor. O mestre de Yin Yang consultou seus pergaminhos. Então, enviou seus demônios até a montanha onde o monge vivia para obter coisas que ele houvesse tocado. Foi quando a raposa os viu. E aqui e agora, o Onmyode sentou-se em frente à pequena mesa, com a lâmpada sobre ela, o estojo de laca e a chave. Uma a uma, ele adicionou pitadas das substâncias dos pratos ao fogo da lâmpada,
uma pitada de cada um dos 5 elementos, e a pitada final era da última coisa que os demônios haviam roubado do monge. Vinha do prato vazio, que continha um retalho de sua sombra. A cada pitada de pó que o Onmyōji adicionava à chama, ela queimava mais alto e mais forte. E quando ele adicionou a pitada vazia, que era da sombra do monge, a chama queimou tão alto que preencheu os aposentos do Onmyōji com a luz. E então se apagou, deixando o quarto às escuras. O Onmyōji acendeu uma chama para iluminar o lugar e ficou feliz ao observar que o quadrado de seda que cobria a mesa tinha uma mancha desagradável, como se algo morto houvesse deitado sobre o rosto do jovem monge. Ele observou o fato com satisfação. Então, foi para sua cama e dormiu pacificamente e sem medo. Ele estava contente, pelo menos por aquela noite. Em seu sonho naquela noite, o monge estava em pé na casa de seu pai, antes de ele ter caído em desgraça e perdido a casa e tudo o que possuía. Seu pai havia tido inimigos muito poderosos. O pai curvou-se à sua frente, e o monge lembrou em seu sonho que o pai havia tirado a própria vida e que ele, o monge, ainda vivia. Ele tentou dizer isso ao pai, que lhe indicou silenciosamente que não poderia ouvir nada que o filho dissesse. Então, ele tirou de seu kimono um pequeno estojo de laca e o estendeu para que o filho o pegasse. O monge segurou o estojo. Seu pai não estava mais lá. Mas ele não pensou mais no assunto, pois a caixa ocupava todos os seus pensamentos. Embora, em seu sonho, ele imaginasse ter visto a cauda de uma raposa movendo-se pela porta entreaberta. Ele sabia que havia algo de importante na caixa. Era algo que precisava ver, mas a caixa resistiu a todos os seus esforços de abri-la, e quanto mais ele tentava, mais frustrado ficava. Quando acordou, ele se sentiu perturbado e frustrado, imaginando se o sonho era uma profecia ou um aviso. Se era um sonho mau, ele disse, então que um Baku o leve. Ele então se levantou, saiu para buscar água e iniciou seu dia. Na segunda noite, o monge sonhou que seu avô lhe aparecia. Embora seu avô tivesse morrido, engasgado com um moti, um bolinho de arroz, quando o monge era pouco mais que um bebê. Eles estavam numa ilhota que mais parecia um rochedo escuro no oceano. Seu avô olhava para o mar com olhos cegos. As aves marinhas gritavam e grasnavam em meio ao rugido do vento e ao fervilhar das águas. Seu avô abriu a mão enrugada, revelando uma pequena chave preta. Lento como um brinquedo mecânico, ele estendeu a mão. O monge pegou a chave. Uma gaivota guinchou 3 lamuriantes notas descendentes. O monge teria perguntado a seu avô o que elas significavam, mas o ancião havia partido. O monge apertou a chave em sua mão. Procurou ao redor por algo em que a chave servisse, mas a ilha era nua e vazia. Então caminhou lentamente pelo lugar sem nada enxergar. Ele percebeu que estava sendo observado em seu sonho e olhou à sua volta. Mas não havia nada, a não ser gaivotas ao longe e uma minúscula figura num penhasco distante, que o monge pensou que poderia ser uma raposa. Ele acordou com sua mão fechada sobre uma chave inexistente, ainda sentindo os olhos da raposa sobre ele. O sonho fora tão real
que mais tarde, quando um vento frio derrubou as primeiras folhas vermelhas e alaranjadas de um bordo sobre o pequeno jardim do templo, onde o monge cuidava das abóboras brancas e amarelas que cresciam em profusão, ele se viu procurando pela chave. E só então lentamente percebeu que jamais a vira ou a tocara no mundo fora dos sonhos. À noite, o monge aguardou outro sonho lúgubre. Enquanto fechava os olhos, ele ouviu alguma coisa à sua porta e então dormiu. Mas durante a primeira parte da noite, os sonhos não vieram. E na segunda parte da noite, ele sonhou que estava numa ponte, observando as carpas que nadavam placidamente num lago. Uma das carpas era da prata mais pura e a outra do mais puro ouro. Observá-las fazia o monge feliz. Ele acordou certo de que o sonho era um bom presságio, e aliviado porque os dias de sonhos maus haviam acabado, e sorriu. Estava feliz quando se ergueu do colchão. O bom humor do monge permaneceu até que ele tropeçou no corpo da raposa, olhos fechados, estendida na entrada do templo.